sobre você quer falar sobre o que agora? Pode ser sobre o Marcos Duval, Tânia, que passou a usar a tornozeleira a partir de hoje. Ah, sim, o pessoal me perguntou muito, inclusive, né, É. inclusive. Então, André, eu tinha feito algumas anotações, porque foi hoje, né, aí eu dei E uma corridinha para olhar, fiz algumas anotações aqui, tá. uhum, Então, tá. assim, deixa eu dar uma olhada aqui, espera aí. Se eu colocar o óculos para enxergar melhor, para falar certo, né. Tá, tá bom. André, eu dei uma olhada em relação à astrologia, que a primeira coisa que eu pego logo é a parte de astrologia para a gente ter uma noção do que está acontecendo no céu do mapa dele, né, Sei. tá. Então eu vi que ele tem o Sol em Câncer, eh, ele é, assim, emotivo, mas ele tende a se fechar quando ele é ameaçado. Ele tem uma ascendente Escorpião, é uma natureza, assim, magnética, autoritária. Ele é muito, assim, de uma natureza muito investigativa, sabe. E ele é perseverante, viu. É um É. negócio sério. Então ele tem uma lua em Áries, isso é terrível, porque tem uma reação emocional muito rápida. Isso não é muito bom, entendeu. Então é aquela coisa, ele o que é que ele tem uma tendência a ser muito competitivo. Ele é competitivo e direto, entendeu. Uhum. A lua em Áries é uma coisa de uma reação emocional muito direta. Então, quando a Marte em Aquário, André, ele sugere uma ação mais, assim, combativa. Os ideais dele, ele combate muito. Ele também tem Júpiter de Escorpião, ele amplia a capacidade dele de articulação, entendeu? Então, Uhum. ele tem Saturno em Gêmeos também, olha para isso. Então ele pode indicar, André, a necessidade dele estruturar a mente dele, mas ele tem que também ter um certo limite no discurso dele. É importante. Às vezes ele fala muito que ele deveria se calar. Sei. É como se ele fosse fazer uma exposição desnecessária, Tá. entende? Então, o que eu vejo mais, assim, para gosto para ele, uma coisa que eu achei mais relevante, embora eu não achei, não deu tempo, né, de eu ver os graus exatos dele, porque eu não tinha tudo dele, né, porque quando a gente tem de todos os planetas dele, astrologicamente, pelo que deu para ver, é que Saturno continua em trânsito, né, no caso dele. Então, é sobre as áreas o quê? De restrições, realmente. O que Saturno é? É o cão de corretor, né, é aquele que restringe, entende? Então, então isso tinha que, se eu tivesse visto o mapa dele antes, eu diria: "Não venha para o Brasil, porque você vai ser preso", porque Uhum. tá, como eu falei de outros que não venham, porque vai ser também. Né, e Sei. pode ter, quando eu falo já está no período muito grande da possibilidade de extradições, então muitas coisas a gente vai poder ver sobre isso. Então, o que é que está acontecendo? O Plutão dele, André, está em movimento e pode estar ativando essas tensões internas, né, que está acontecendo. Então pode gerar aquela coisa, esse impulso inesperado. Acho que ele não está para vir no Brasil e, de repente, ele inventou de vir, entendeu? É aquela coisa que faz um movimento para você ficar sob o olhar público, do público. Essas Uhum. configurações mexem para isso. Então, se ele fosse talvez menos impulsivo, ele segurava a onda dele e não vinha, entendeu? Então, no contexto todo, André, a questão, colocaram tornozeleira, não foi? Sim, isso foi colocado. Mas isso explica, marcha em aquário. Então, é num Marte em aquário natal do mapa dele. Então, o que é que pode acontecer? Ele vai ampliar os trânsitos de Urano para refletir mesmo essa exposição pública. Tá. Então, se eu tivesse falado com ele, ou então, se a gente tivesse despertado para falar sobre ele, eu tinha dito: "Olha, não venha, porque vai ter confronto, o Saturno nos trânsitos cria a limitação, entendeu, real, e fronteiras, sabe, entendeu? Se ele passar da fronteira, já era. Então, se ele veio, Uhum. então, o que é que acontece? Proibição de viagens, bloqueio de contas, pode acontecer dele. Então, assim, restrições não só físicas como financeiras.
Então, vai ser alguma coisa que vai ser imposto a ele para poder colocar, sabe, André? Então, é muito difícil. O câncer, né, o sol, pode estar muito ferido emocionalmente, vai ter uma exposição intensa, sabe? O escorpião, ascendente Júpiter. Então, a lua que eu te falei, então, é a reatividade emocional dele. Ele vai sentir uma necessidade de reagir publicamente. Ele vai ter que se segurar muito. É, O Saturno está em trânsito. O que é que pede ele? Restrição, vai ser julgamento, penalidade, entendeu? Falta de liberdade. Então, a gente vai. Por isso que eu digo, é bem interessante a gente começar nessa parte para a espiritualidade depois dar o respaldo. Olha, uhum, realmente isso. Então claro, o Urano em trânsito, claro que seria escândalo público, sem dúvida. Outra coisa, por isso que esse Urano em trânsito ativou o uso indevido de passaporte diplomático, entendeu? sei. Gerando uma fuga, né, da ordem legal, não sei. Então, o que acontece também, André, é que ele vai ser exposto, realmente, investigação, como eu falei. Então, a tornozeleira eletrônica foi decisão de Alexandre, né? Isso, Então, foi. o escorpião do mapa dele, dessa exposição, o Saturno, né? Ainda combinou com o escorpião, que é uma quebra brusca realmente de expectativa, de regra. Urano, entende? Então, quando você vai entendendo o que está acontecendo no mapa, aí você vai dando mais ainda respaldo para isso. E a lua dele em Áries é a impulsividade, dificuldade de controlar, reações impulsivas. Não era para ele ter vindo, não sei o que foi que ele foi criar a cabeça dele para vir aqui. Então, então vai ser tudo muito assim, ele vai ter muitas imposições, André. Ele vai ter narrativas, né, públicas, com certeza, mas assim, isso tudo com essa lua em Hades, aquela coisa de exposição, daquela agressividade né, digitais, né, que eu acho que ele tem um canal, não sei, eu acho que ele aparecia muito. Então isso confrontou o STF e a Polícia Federal. Então, conforme relatado, entendeu? Nas últimas semanas, tudo que está acontecendo e a questão do passaporte, que eu acho que vai ser uma negativa, vou pegar o passaporte dele, se não já pegaram, e segurar, e aí que vai ser. Então, assim, ele tem essa intensidade que eu te falei, mas ele está sujeito a tudo isso, esses trânsitos saturnianos, né, e uranianos pressionam mesmo, entendeu? Justamente nas áreas da justiça, proibição de viagens, isso tudo é o que configura determinadas configurações e também em cada casa que cai o mapa dele, né? Então, restrições legais, transformação de comportamento, vão investigar ele por responsabilidade, impedir fuga, transgressões, isso tudo vai ser. Para que você vai ver. Escorpião, no ascendente dele, é um confronto público mesmo, de inflamar ainda mais a imagem dele. Vai ter muita polarização, tá? Isso eu já vou Uhum, dizendo. Então, André, quando eu fui para a Revolução Solar dele, analisar o mapa dele, né, de aniversário, então está mostrando que de junho a junho do próximo ano, vão ter situações no mapa dele, no mapa natal, que vai ter períodos muito mais críticos e outros de mais alívio, né? Então, em resumo, eu acho que a vida mais impactada dele na área vai ser na política, na justiça, na finança, na imagem pública e na saúde também. Tá pegando muito uhum. emocional dele. É, Porque porque o foco do ano, quando você tem ascendente do solar dele, a questão de fica
ele vai ficar dependente de decisões realmente do STF, do Senado e da Polícia Federal, tá? Então, o destaque mesmo aqui, André, é que ele vai ter as viagens bloqueadas, o destaque mesmo nesse período do Sol em Gêmeos, na Casa 9, vai ser a questão de assuntos também jurídicos. E aquela coisa, restringir o Saturno em Peixes na Casa 6, saúde mental sob pressão, tá? Muita vigilância ao redor dele, limitações no trabalho, tudo que for rotina para ele vai ser um pouco fora do habitual. Então, o que eu vejo, quando eu vejo Plutão em Aquário na casa 5, André, a questão é aquela coisa da imagem pública também, a perda e crise ligada à exposição, entendeu? Então, isso, em resumo, vai ser um ano até Difícil. junho de 2026, vai ser um ano de altas restrições para ele e limites, sabe? Ele vai ter que aprender a lidar com as instituições, né, externas, as instituições em geral, né, que ele representa e também as outras, como a Polícia Federal, como o Ministério e tal. Tem uma coisa, ele vai ter que ter um limite para poder ele se comportar de agora em diante. Viu? Porque vai passar alguns trânsitos agora em agosto, que é Saturno quadrando o Sol natal dele, que é restrição máxima, não tem jeito. E ele vai se sentir realmente impotente diante da justiça. Uhum. Sabe? Então, quando o Urano ativa o Marte natal dele, aí é que acontece mesmo. Isso que aconteceu agora, acontecimentos súbitos, sabe? Como a tornozeleira que aconteceu. Por isso que então, imprevistos legais. Então, por isso que eu estou falando, se a gente tivesse visto isso antes, assim como eu avisei os outros, se eles viessem a gente não viu ele, nem me passou pela cabeça, porque ninguém pediu, né? São Sobre ele, tantos a assuntos, gente só né? está falando agora por causa dessa possibilidade. Uhum. Então, André, eu vejo o ano dele muito complicado. Ele vai ficar muito explosivo emocionalmente e tem que ter cuidado, porque quando o Marte está transitando na lua natal em Áries dele, então pode agravar, ele tem que ser menos impulsivo, sabe? Controlar as explosões emocionais que podem vir. E outra coisa, pode ter declarações fortes que pode agravar a situação dele, tá? É Tá. muito importante falar, porque ele vai ter novos atritos com autoridades. Então, Entendi. ele corre esse risco, então, por isso que a gente vem aqui dando uma. Mas isso mais lá para setembro, viu, André? Porque quando chegar em outubro, vai ter um eclipse lunar em Áries e vai ativar a lua natal dele, que vai aumentar o quê? Gente, ele vai ter nesse período, lá para outubro, mais ou menos, quando o eclipse lunar em Áries vai ativar a lua dele. Então, o que é que vai acontecer? Ele pode ter ruptura de alianças políticas. E Uhum. ainda exposição pública mais intensa ainda. Olha como vai se agravando. Ele entrou realmente num período muito difícil. Vai ser em novembro. Eu estou vendo aqui que ele vai ter um. Aqui é Júpiter retrógrado em Gêmeos. O que é que vai acontecer? Uma reavaliação. Pode ter uma reavaliar as medidas judiciais. Pode acontecer de ter alguma revisão em algum processo dele. E Sei. pode ter até algum alívio parcial, Uhum. mas precisa ser revisado. Por isso que eu estou falando, vai ter uma coisa mais tensa, depois vai ter uma coisa, sabe? Então, mas quando chegar em setembro, o Plutão vai ter quadratura Vênus natal. Então, vai ter aquela mesma coisa, dificuldades financeiras, ele vai se sentir isolado, afetivamente ele vai se sentir muito triste, e tensões nas alianças políticas. Eu acho que ele vai ter que estar se preparando para isso, porque, no geral, André, eu acho que o ano de 2025, que conta
da agora até meados de 2026, vai ser esses trânsitos que eu estou falando aqui, eu acho que ele perde muito poder nas articulações políticas, né? A imagem dele vai estar desgastada. Outra coisa, ele vai ter assim a tendência da vitimização, ele pode se, sabe, de achar, sabe, para ele vai querer se manter em debate. Então ele sempre vai ficar nessa posição falando, né? Mas o Saturno em Peixe, né, em relação à justiça, é um ciclo que mostra que ele realmente vai ter que cumprir restrições legais. As batalhas judiciais ainda não terminaram, não vão terminar, certo? Quanto às finanças dele, eu estou vendo bloqueio, dificuldades em relação a perder privilégio relacionado ao cargo, né? A Sim. saúde dele completamente emocional, um estresse altamente, olha, André, risco de problemas até psicossomáticos. Talvez ele Vixe, tenha que complicado. ter uma medicação. Então, Uhum. porque a Lua em Áries vai ativar a impulsividade dele, entendeu? Uhum. Então, pode afetar o físico, com certeza. Sim. Então, a imagem pública dele altamente atacada, e Plutão, como eu já falei, vai expor escândalo, gente, vai expor, entendeu? Então, vai obrigar ele a transformação, ele pode passar por isolamento público, isso também, político, aliás, né? Então, de agosto em diante, André, ele vive assim a prova como a gente chama, da prova de Saturno. Eu falo tanto sobre Saturno aqui, né? Sim. Na nossa live, porque aquela coisa, ele vem para cobrar. Então, exposição, a necessidade de aprender limites, a se controlar. Se ele não tivesse ficado tão ansioso e voltasse, isso não ocorreria. Né? Então, eu vejo o auge dessa pressão agosto a outubro de 2025. É assim o auge. Vai ter, Uhum. sabe, o planeta, o céu, o mapa dele está sob pressão realmente. Ele vai ter algum respiro, André, depois que passar tudo isso, eu acho que a partir de novembro, entendeu? Hum. A partir de novembro. Olha, eu posso dizer a você que 2025 e 2026 vai ser de embate judiciais, além do desgaste político que eu te falo, né? Estou te falando. Então, eu acredito, André, que ele vai ter assim uma chance de recuperação, mas assim muito depois, muito depois. Eu acredito que em 2027, pelo que eu estou vendo Hum. aqui. Então demora um pouco. Rapaz, porque eu vejo uma queda prolongada para ele, viu, André? Porque é um ano de crises profundas, né? Exposição. E eu estou vendo aqui muitos cortes. É como se ele tivesse que cortar as coisas, André. Ver esse baque, ver tudo, para ele ter uma outra construção, sabe? Parece que ele tem que se. Ele tem que ter, vai ter que ter uma ruptura para a necessidade de reconstruir alguma coisa, entendeu? Entendi. Uhum. Porque tem aqui o Sol em Gêmeos na casa 8, André, é investigação, é perdas financeiras, sabe? Brigas por poder, sabe aquela coisa de ocultação de informações. Então, e também a casa 8 simboliza também restrições também, entendeu? De transformação. Então, tem esse limite, tá? O Saturno em Peixe na casa 5 está limitando, até limite da imagem, menos espaço político, crítica, entendeu? Ele vai ser, sabe, vai ter muita coisa em relação a isso. O lar vai ser mexido, o ambiente do lar dele, a base emocional, a perda de segurança pessoal. Então, afastamento de cargo, entendeu, André? Afastamento de cargo, forçada da vida, entendeu? Então, um ano vai ser assim, cortes e crises e exposição pública. Então, ele passa Entendi. assim como ele tivesse, André.
tem muito a ver com isso mesmo, que a gente já está começando essa semana, né? A quebra de estruturas. Como eu falo, em É, todas as áreas da vida da pessoa, particular, coletiva, nos eventos climáticos, em acontecimentos planetários e tudo mais, entendeu? Porque eu vejo assim, janeiro de 2026, André, eu ainda vejo restrições para ele. Como eu te falei, janeiro até junho de 2026, ele pode sofrer muita coisa em relação a isso, porque vai ter muita cobrança. Saturno vai estar ainda em peixes no mapa dele. Então, vai ter muita cobrança. Ainda tem o eclipse, que vamos ter em peixes em março, que vai ativar a área da saúde mental dele. Vai ser mais pressão ainda. Né? Então, quando chegar mais ou menos abril a junho de 2026, vai ter assim, André. Eu posso adiantar aqui, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, que ele pode ter assim um grande agravamento de acusações em relação a ele, um possível novo inquérito, entendeu? vixe. E, assim, ele pode ter problemas em parte sérios com autoridades, entendeu? De poder, e risco total mesmo do poder político dele. Uhum. Então, o que eu mais digo é que ele vai precisar muito se controlar, entendeu? Vai ter momentos que ele é preferível ele ficar calado, porque as coisas Entendi. não estão em movimento agora, principalmente, não só no mundo todo, mas também a política está pegando. Eu disse que a política ia pegar fogo a partir de junho de 2025, então está pegando para todo mundo, Sim, está a pegando para gente todos vê os políticos. todos Eu os lados, avisei, né? eu avisei, entendeu? Mas em julho a setembro de 2026, o Júpiter vai estar em Leão e sextil com o Sol natal. Então, assim, o que pode acontecer em julho a setembro de 2026 é uma abertura assim, de janela para poder negociar alguma coisa, sabe? Uma chance de pode acontecer alguns acordos, mas não é aquela apenas uma. É aquela coisa assim de não ser uma coisa assim muito grande, mas de ter alguma coisinha, entendeu? Uhum. É uma possibilidade de reduzir algumas pressões, entendeu, André? Pode Sim. reduzir algumas pressões em relação a ele, mas ainda continua todo o histórico de muita coisa acontecendo, muitas restrições e tudo. Quando chegar outubro a dezembro de 2026, uma coisa vai. O eclipse em Libra, setembro, outubro. Então, cai na área de quê? Quando acontece isso aqui, parcerias. Então, ele pode romper alianças mesmo. Alianças que para ele, politicamente, são importantes. Eu vejo que pode acontecer, sim, um rompimento dessas parcerias que ele acredita, que ele pensava que estava do lado dele, e não estão. Entendeu? Porque eu vejo Uhum. aqui um isolamento político também para ele. Entendi. Então, o Saturno em Peixe quadrando Mercúrio natal é aquela coisa de menos espaço no discurso. O discurso dele mais enfraquecido, entendeu? Então, ele Uhum. vai ter o quê? É como ele estivesse bloqueando a forma dele expressar. Ele vai ter uma coisa mais assim, o discurso dele vai ficar mais enfraquecido. Poxa, está muito pesado, viu, André, o mapa É dele. Eu não complicado, esperava né? ver isso. Eu não esperava ver isso. Porque, assim, o geral para 2026 assim, vai ser um ano mais difícil que 2025. Nossa, Começa vai ser agora, pior ainda. porque tem uma tendência de enfraquecimento para ele. Então, ele pode o quê? Como eu estou falando, perder apoio político, André. Isso é muito Uhum. importante para os candidatos, para pessoas que querem fortalecer sua base. Eu estou vendo que ele pode sofrer até isolamento político. Pode deixar ele de Uau. lado e acabou. Entendeu? Uhum. Então, isso pode, entendeu, acontecer, porque vai ter, Saturno está mantendo a pressão em cima dele, olha. E Plutão, o risco de novas investigações. Por isso que eu estou Uhum. dizendo, o negócio vai estender,
2026 tem uma tendência a ser pior ainda do que 2025. Começa agora, mas tudo que eu estou falando aqui, vocês estão vendo que, em vez de melhorar, o negócio está pegando mais fogo ainda. Melhorando, é. Então, nas finanças, eu já te falei, perda financeira, né? Corte de privilégios ele vai ter. Agora ele vai ter grandes gastos com defesa, viu? Jurídico. Prejuízo, então. Então, pede o quê? Cuidado do coração para ele, a ansiedade, pressão. Ele sempre está vendo a pressão dele para aferir a pressão. É importante porque a imagem pública dele vai ficar muito prejudicada. É um ano crítico, é um ano que vão criticar ele muito, vai ter rupturas de aliança, além dessa coisa, é como se fosse assim, André, como eu estivesse vendo que fosse uma coisa que fosse irreversível na reputação dele, entendeu? Então, muita coisa pode acontecer realmente. Eu não esperava, sinceramente. Eu disse a você, André, eu não tive tempo, eu vou olhar na hora que a gente tiver. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, André, eu queria Bem até que você difícil, botasse né? o mapa, mas não tem como, né? Você colocar, você me disse que Não, não tem como, né? nesse Eu programa não tem explicando, como. eu explicando Uhum, através do mapa, eu sinalizando, mas não tem condição da gente fazer isso, eu não sei como é que faz. Depois a gente vai até ver, que eu acho interessante, André, que colocasse o uhum. mapa e eu ir falando, os trígonos, as oposições, para as pessoas ficarem entendendo. Se bem que não é nem muito. Às vezes a pessoa não tem nem muito interesse de saber como é tecnicamente, mas a gente já está falando aqui, eu acho que já vale muito, né? A gente falar alguma Isso coisa. mesmo. Então, eu vejo assim, conclusão para 2026, eu não acho que ele vai ter uma recuperação política forte. Uhum. Pelo contrário, eu ainda vejo uma queda mais prolongada. Tá. Tudo muito difícil, então. É porque ele vai perder a voz, vai perder, entendeu, André? Vai perder o poder. Então tem essas restrições judiciais e, além disso, ainda vai ter as perdas financeiras, entendeu? Uhum. Eu acho que ele vai ter que lutar muito para se reposicionar politicamente de uma forma positiva, viu? Isso. Porque eu acho que 2025, 2026 vai ser um ano de restrições para ele. Não tem como. Olha, se eu chegar e dizer assim, André, eu estou vendo uma coisa diferente, eu não estou vendo. Até na espiritualidade também eu estou sentindo que traz esse peso. Sabe? Eu só vejo a possibilidade, André, dele de uma reconstrução da imagem dele em 2007. Ele pode até tentar voltar à vida pública, ou criar alguma coisa, sabe, fora da política, ele pode ter alguma ideia, Uhum. entendeu? Mas ele ainda vejo, mesmo em 2007, ainda vejo ele ligado a processos. Agora eu vejo o quê? Abrindo acordos, negociações, entendeu? Júpiter em Gêmeos na casa 7 é uma chance, assim, André, de algum apoio inesperado, alguma coisa assim, sabe? Pode aliviar a situação jurídica dele, mas ainda vejo restrições no lar e na vida privada dele, com o Saturno em Áries, na casa 4. Ele pode se sentir isolado também em família, sabe? Sei. Eu acho assim, eu acho que vai ser 2007, ele vai servir para ele reestruturar a base dele, Entendi. novos projetos, né, sabe? Então, ele vai passar por alguns trânsitos. Eu vejo ele no começo de janeiro de 2007, ele sentindo assim, muito isolamento, mas também querendo reorganizar a vida dele. André, eu estou vendo uma possibilidade mais favorável, viu, para ele. Agora tem que ter cuidado, lá para setembro de 2027, novamente podendo vir assuntos judiciais, mas já com menos força do que 2025, 2026, viu? É. Lá para 2027, lá para o final de julho a setembro, mas eu estou falando lá longe, porque a gente tem como ver aqui, fazendo Uhum. outras técnicas, outros métodos, entendeu? Sei. Então, eu acho que ele pode encerrar em dezembro de 2027, Plutão vai ativar a casa 2 dele, a finança vai estar em destaque, ele pode encerrar alguma dívida financeira dele, e eu acredito que ele vai procurar, André, novas formas de sustento fora da política, eu acredito, viu?
Ah, tá, um outro caminho, então, ele procurando. Mais sendo assim por vias nos bastidores do que com figura central, né, entendeu? Uhum, entendi. Vejo aqui a possibilidade de vai ser um ano que vai ser mais leve juridicamente falando, né, ele se reestruturando financeiramente. Vejo, André, não vou mentir, algumas possibilidades de perda de privilégios oficiais, né, mas eu vejo também que surge alternativa de rendas para ele. Na saúde, que eu estou me preocupando muito, que ainda vai precisar muito trabalhar a questão da impulsividade dele, da questão da disciplina, ele tem que ser mais disciplinado, sabe? Porque, assim, vai ser na saúde, eu vejo menos pressão do que 2025, 2026. Lá para 2027, mas ainda ele vai estar um pouco de instabilidade emocional também. Uhum, Ele pode até voltar, André, mas eu não vejo ele voltar no auge, entendi. entendeu? Eu acho que ele vai ganhar mais espaço para se defender. Eu acho que ele devia procurar isso, né? Negociar as coisas, buscar, né, novos projetos. Não adianta. Então, finalizando ele, eu tô falando, vai ter uma abertura apenas a partir de reconstrução, quando Júpiter estiver em Gêmeos, ativando o céu dele, é que começa a ter uma abertura e chance de alguma reconstrução, mas eu acho que ele vai ter que se reinventar muito, talvez até fora da política mesmo, viu, André? Uhum, tá bom. É muita coisa, quer dizer, se a gente for falar aqui, a gente vai falar muito sobre ele e a gente tem outras coisas para falar, né. É isso mesmo. Ô, Então ele tem que Tânia, saber que Saturno só um minutinho, Saturno tá. é a colheita, sabe, do que foi Uhum, semeado realmente. A tornozeleira, a gente é o Saturno cobrando, entendeu, muita coisa dele, e ele tem que começar a afastar dos excessos. uhum, Talvez em 2027 o Júpiter, né, após a queda, né, surja uma reconstrução, até espiritualmente falando, entendeu, né. Não falo do retorno do poder político, assim, sabe, mas uma chance dele revisar até algumas parcerias, alguns erros que ele teve, e até procurar um outro caminho, outra forma de ver, né. Eu acho que o cosmos em 2027, que a gente fala assim, né, hum, vai oferecer ele a oportunidade, André, para ele não repetir determinadas coisas que ele fez ou para ele avaliar, sabe aquela coisa mais que vai para os padrões destrutivos, ele ficar mais na dele, ele procurar uma outra forma de ver, entendeu? Então, assim, é isso aí. Então, compara muito mesmo tudo o que está lá acontecendo com ele aqui. E culmina também no começo da semana, tendo essas restrições, entendeu, uhum, né? Então, isso tá tudo bom. está vindo muito, muito, muito de acordo com as coisas que estão acontecendo.